Os bolos diet para diabetes idealmente não devem conter açúcar refinado, pois é facilmente absorvida, causando picos de açúcar no sangue, que agravam a doença e dificultam o tratamento. Além disso, este tipo de bolos também deve conter uma elevada quantidade de fibras, que ajudam a atrasar e regular a absorção dos carboidratos, permitindo manter equilibrados os níveis de açúcar no sangue. Embora sejam mais adequados para quem tem diabetes, estes bolos não devem ser consumidos frequentemente porque, mesmo possuindo pouca quantidade de carboidratos, podem alterar os níveis de açúcar se consumidos regularmente. Assim, estas receitas servem apenas para dias de festa. Bolo de ameixa e aveia. Esta receita não tem açúcar refinado. Além disso, possui muitas fibras, aveia e ameixa fresca, que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Dessa forma, é uma ótima opção para usar em festas de aniversários de crianças diabéticas. Veja outras dicas em 9 dicas para cuidar da criança com diabetes. Ingredintes: 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo integral, 1 xícara de aveia em flocos finos, 1 colher de sopa de margarina light, 1 xícara de leite desnatado, 1 xícara rasa de adoçante em pó, 1 colher de café de fermento em pó, 2 ameixas frescas. Modo de PRO: bata na batedeira ou liquidificador os ovos, o adoçante e a margarina, e depois misture aos poucos a aveia, a farinha e o leite. Depois da massa estar bem misturada, adicione o fermento em pó e as ameixas em pequenos pedaços. Volte a misturar e coloque numa forma untada, deixando para cozinhar no forno a cerca de 180 por aproximadamente 25 minutos. Depois do bolo estar pronto, pode-se polvilhar canela em pó, porque ela também é boa para diabetes. Bolo de laranja e amêndoa com RSHEIO. Este bolo não contém açúcar refinado e tem baixa quantidade de carboidratos, com apenas 8 gramas por cada fatia, podendo ser utilizado em festas de aniversário para quem sofre com diabetes. INGREDINTES: uma laranja, 2 colheres de sopa de raspa de laranja, 6 ovos, 250 gramas de farinha de amêndoa, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 quarto de colher de sopa de SAL, 4 colheres de sopa de adoçante e 1 colher de sopa de extrato de baunilha, 115 gramas de creme cheese, 125 ml de iogurte natural sem açúcar. Modo de PRO: corte a laranja em 4 pedaços e remova as sementes. Depois coloque no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione os ovos, a farinha de amêndoa, o fermento, o adoçante,
a baunilha e o sal e volte a bater, até que tudo fique bem misturado. Por fim, divida a mistura em duas formas bem untadas com manteiga, e leve ao forno, a 180 C por aproximadamente 25 minutos. Para fazer o recheio, misture o crème cheese com o iogurte, e depois adicione a raspa da laranja e mais uma colher de sopa de adoçante. Quando o bolo estiver frio, corte o topo de cada bolo, para que fique mais equilibrado, e monte as camadas, colocando o recheio entre cada camada de bolo. Brownie de chocolate DIET. Esta versão do popular brownie de chocolate, além de deliciosa, contém muito pouco açúcar, evitando os picos de açúcar no sangue comuns de outros bolos. Além disso, como não possui leite nem alimentos com glúten, também pode ser consumida por pessoas com doença celíaca ou intolerância à lactose. INGREDINTES 75 gramas de cacau em pó sem açúcar, 75 gramas de farinha de trigo sarraceno, 75 gramas de farinha de arroz integral, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de goma xantana, 1/4 de colher de chá de SAL, 200 gramas de chocolate com mais de 70% de cacau, cortado em pequenos pedaços, 225 gramas de xarope de agave, 2 colheres de chá de extrato de baunilha, 150 gramas de banana amassada, 150 gramas de suco de maçã sem açúcar. Modo de PRO pré. Aqueça o forno a 180 C e forre uma forma quadrada com uma fina camada de manteiga. Depois, peneire o cacau em pó, a farinha, o fermento, a goma xantana e o sal para um recipiente e mexa para misturar. Aqueça o chocolate que está cortado em pedaços em banho-maria, juntamente com o agave, e depois junte o extrato de baunilha. Coloque esta mistura sobre os ingredientes secos e misture bem até ficar homogêneo. Por fim, misture a banana e o suco de maçã e coloque a mistura na forma. Leve ao forno por cerca de 20 a 30 minutos, ou até que consiga espetar um garfo sem que saia sujo. Conheça ainda outras formas de enriquecer sua dieta sem prejudicar a diabetes. Alimentos com baixo índice glicêmico. Receita de mingau de aveia para diabetes. Receita de pão integral para diabetes.